Olá, eu sou Sônia Carvalho, trabalhadora da Casa de Oração Bezerra de Menezes, sou assistente social, terapeuta sistêmica, atendo família, casal e individual. Tenho formação em gerontologia e saúde mental e vim hoje conversar com vocês sobre os valores no lar. Mas antes, eu quero saber como estão vocês. Espero que bem. Estamos num momento difícil, experienciando um processo mundial, a pandemia do Covid, que nos leva a várias questões. E uma das mais sérias e importantes é lidar conosco mesmo e com os mais próximos, com a família e com os vizinhos. Iniciamos refletindo um pouco. Já pensou estar num lugar onde o bem prevalece sobre o mal? Onde as doenças vão cessar? Onde as dores vão se acalmar? Viver em um planeta de regeneração é algo que todo espírita quer. Eu também. Mas para isso, nós precisamos realizar um caminho reverso. Ou seja, pensar no que devemos fazer para chegar na tão sonhada regeneração. Para começar, esse é um processo coletivo. Depende da sociedade desse planeta. Para acontecer, precisa de todo mundo. Para mudar uma sociedade inteira, é muito difícil. Então vamos para um núcleo menor. O grupo de pessoas que formam um país. Ali, pelo menos, existe a similaridade do mesmo idioma. Mas mesmo assim ainda continua sendo um processo difícil, certo? Vamos pensar em outro pequeno núcleo, a família. Emmanuel é muito claro na sua mensagem no livro Vida e Sexo, quando diz para a gente que de todas as associações existentes na Terra, a mais importante, em função educativa e regenerativa, é a família. A família é o lugar onde reencontramos os espíritos que nos são simpáticos e que já tivemos contatos em outras vidas. Mas também é onde nos deparamos com aqueles que são antipáticos, que nos faz exercer e exercitar muito a nossa tolerância e paciência. Em pleno século XXI, nós nos deparamos diariamente com diversas formações familiares. Cada vez fica mais difícil encontrar uma família dita tradicional, aquelas formadas por mãe, pai e filhos. Como havia tantas delas, os papéis dentro da casa se transformaram. E em 45% dos lares brasileiros, a principal fonte de renda vem da mulher. Isso é um dado que eu trago do censo de 2015. Se por um lado a família tradicional diminuiu, os lares com mães solteiras têm aumentado cada vez mais. E ainda temos alguns outros grupos bastante representativos em nosso país, como dos casais que não têm filhos por opção, as famílias reconstituídas, ou seja, com filhos de outros casamentos, as pessoas que moram sozinhas e as famílias homoafetivas, que são os casais do mesmo sexo. Mas o que é que esses dados querem nos dizer? Que os desafios crescem à medida que as famílias se tornam diversas. As relações
se tornam conflituosas, muitas vezes até perigosas, como nos casos do feminicídio, que tem aumentado tanto, né? Sem contar os inúmeros casos de abandono, homofobia. E a grande dúvida que paira sobre as nossas cabeças é: como vamos alcançar a regeneração enquanto tudo isso continua a acontecer? Para que a regeneração aconteça da maneira mais saudável e positiva possível, chegamos no último núcleo de mudança da sociedade. Você, eu, nós como seres únicos da criação. Somos partes fundamentais para a chegada da regeneração. E o melhor lugar para praticar os comportamentos regeneradores é no grupo familiar. O tipo de família se torna irrelevante quando estamos focados em sermos pessoas melhores. Um casal que opta por não ter filhos pode ser muito útil para o mundo, dedicando sua vida a um projeto de apoio à sociedade. Pais separados podem oferecer afeto, cuidado, educação para seus filhos, sem que a distância destrua seus vínculos. Um casal de homossexuais pode ensinar importantes valores de respeito, aceitação, empatia para seus filhos. Todas as famílias, todas as formações de família podem ser transformadoras da sociedade, se ali desenvolverem valores de amor. Você pertence à melhor família que poderia ter nessa encarnação. Ela pode ser difícil e talvez você nem se sinta totalmente parte dela. Mas quando entender que ali está a sua maior chance de evolução, vai saber que seus pensamentos, palavras, ações para aquelas pessoas podem ser o primeiro passo para a regeneração do seu coração. O lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. Amar como pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogros, sogras, genros, nora, madrasta, padrastos e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas desse fracasso. Abalada na sua estrutura, mergulhará no caos. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Para desenvolvimento dos valores morais na família, sabemos que são indispensáveis a aquisição das virtudes essenciais. Então vamos refletir alguns conceitos. O filósofo grego Aristóteles, em 384 a.C., classificou os valores essenciais, que são aceitos até os dias de hoje. Ele classificou em virtude do caráter, que indicam todas as qualidades éticos e morais, inclusive o dever. Elas são desenvolvidas pela educação, pela prática que conduz ao hábito. E as virtudes do pensamento, que abrange as competências intelectuais, inteligência, discernimento, conhecimento científico, aptidão técnica, e podem ser ensinadas por meio da instrução. Então, olha que coisa interessante. Há tanto tempo atrás, dois valores que usamos hoje como referência. As virtudes de caráter ético-moral, desenvolvida pela educação, que inclui o dever, né? Que é desenvolvida pela educação, prática e hábito. E a competência intelectual, inteligência, discernimento, conhecimento, aptidões técnicas, pode ser ensinada através da instrução.
é a educação formal, o conhecimento. O Espiritismo considera que as virtudes são aquisição do espírito imortal, adquiridas e desenvolvidas por meio de trabalho incessante no bem. Pelo aspecto moral, cabe ao homem virtuoso distinguir o bem do mal. Pelo sentido funcional, ao fim da atividade humana, a virtude é a capacidade ou habilidade de realizar corretamente uma tarefa. Então, o aspecto moral, saber do bem e do mal. Aspecto funcional ou atividade fim, capacidade de realizar uma ação. Então, se a pessoa... Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa estuda para ser médico. Estuda bastante, faz todo tipo de residência e tem a capacidade de desenvolver sua habilidade e funciona realizando competentemente o que aprendeu. Essa é a função, o sentido funcional do que ela aprendeu. E aí, como ela vai, se essa profissão, se ela vai escolher ser gerida por quem paga mais, ou vai fazer o que tem que fazer para quem precisa, vai determinar o aspecto moral desse profissional. Então, vamos lá. Se a criança recebe boa educação no lar, sobretudo a moral, o bem e o mal, seu espírito é fortalecido e a sua conduta se revela de acordo com os princípios do bem. Principalmente se já ocorreu aprendizado anterior, refletidas em suas boas tendências. A repetição dos bons atos, em nova reencarnação, tem o poder de fixar não só as competências intelectuais, o que a gente já aprendeu em outras vidas, como o que é certo e o errado, o bem e o mal. Valores morais, que são embrionários da gente ou não, a gente pode adquirir ali, ou já trouxe algumas coisas e aquilo só faz reforçar. A importância da educação dos sentimentos nas crianças resulta a aquisição das virtudes. É destaque do confrade Johnson de Camargo, que diz pra gente: as crianças aprendem aquilo que vivem. Ainda segundo ele, a técnica para solidificar qualquer virtude é aprendê-la, analisá-la, repeti-la nas atividades práticas do cotidiano. Quanto mais nós vamos repetindo os atos relativos à mesma perfeição, tanto mais fácil será praticá-la com esforço cada vez menor, até a liberação ou dispensa de qualquer energia consciente. Por exemplo, se você deseja filhos amorosos, seja amoroso. Dê limite claro, de forma afetiva, converse, olhe no olho, diga o que não está bom e o porquê não está bom. Se naquele momento você está muito nervoso, muito envolvido, não é possível fazer isso, diga: não estou satisfeito, não estou bem, me dê um tempo, vá para lá, me dê um tempo. E em outro momento volte e converse sobre a situação já com a cabeça mais fria. A melhor forma de começar a prática da virtude moral em nosso lar é através da compreensão, paciência e muito amor. Porque o nosso lar é a melhor escola para aprendermos a virtude da caridade. Comece a praticar a caridade em seu lar, dialogando com seus familiares, compreendendo suas atitudes e, principalmente, aceitando seu familiar do jeito que ele é e não como você gostaria que ele fosse. Compreendendo suas dificuldades e, com amor e afeto, acolhendo. Dessa forma, a harmonia em seu lar estará estabelecida e você estará colocando em prática a virtude da caridade, que é amor em ação. Voltando a você, a mim, torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos. E, portanto, não existe vítima na criação divina. São situações geradas por nós mesmos,
espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que nós vivenciamos. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz não poderia ser mais consolador. Comece a mudança em você. O reflexo da sua melhora vai ter impacto nas pessoas mais próximas a você. Elas poderão seguir seu exemplo e impactarão outras tantas pessoas. Quando todas começarem esse movimento interno, então haverá uma grandiosa mudança no planeta. Mas tudo isso começa em você, em mim e em cada pessoa que está vivendo essa experiência encarnatória. Então, aproveitemos o momento atual que vivemos para olhar para dentro de nós mesmos e trabalharmos uma dificuldade de cada vez. E nos percebermos ativos e construiremos famílias cada vez melhores. Quando a família começa a se equilibrar, o mesmo é refletido na sociedade. Uma sociedade mais equilibrada dá passos largos rumo à regeneração. Vamos refletir sobre isso? Abraços a todos.